Oi, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 13ª aula de língua portuguesa, utilizando a apostila do terceiro bimestre. Nessa aula, vamos voltar a falar de uma reportagem e também vamos falar de um outro gênero textual, que é a entrevista. Nós vamos começar relembrando o que é uma reportagem. Bom, como nós já vimos em aulas anteriores, a reportagem é um gênero textual, ou seja, é um texto que tem o objetivo de apresentar mais informações sobre um assunto, aprofundar o conhecimento sobre algo. Então, diferente da notícia, que apresenta apenas o fato como ele aconteceu, a reportagem em um jornal vai te oferecer mais detalhes sobre o assunto de uma notícia. Se a notícia fala sobre o acidente em uma rodovia, a reportagem pode aprofundar esse assunto falando de cuidados que os motoristas devem ter ao usar aquela rodovia. Eu quero que você lembre também que nenhuma reportagem, cada parágrafo apresenta uma ou mais informações sobre o assunto do texto. Lá na página 64 da apostila, nós temos uma reportagem que vai nos explicar mais profundamente sobre como funciona a redação de um telejornal. Redação é o local onde ficam os jornalistas produzindo notícias e reportagens, realizando entrevistas e também é o local onde são gravados os telejornais. Vamos aprender um pouco mais sobre este lugar? Como funciona a redação de um telejornal? Todo telejornal precisa ser abastecido com notícias. Acontecimentos mais quentes, como acidentes ou crimes, chegam à redação pelo trabalho da equipe de escuta, que telefona para bombeiros, centrais de polícia, hospitais, etc. Mas as notícias também podem ser frias, aquelas que apresentam fatos já previstos na agenda. Nesse caso, os produtores vão atrás de dados e de entrevistas e deixam tudo agendado para os repórteres. A equipe de reportagem vai para a rua. Cada carro leva um repórter, um cinegrafista, um auxiliar, que ajuda no som e na iluminação, e um motorista. O repórter faz as entrevistas e grava a passagem, que é a parte do vídeo em que ele aparece à frente da câmera. As reportagens locais chegam à redação em fitas. Na ilha de edição, editores unem a gravação do repórter e as outras imagens filmadas pelo cinegrafista. Em alguns casos, colocam até trilha sonora. Cada matéria tem cerca de 1 minuto e meio de duração. No total, o jornal tem cerca de 35 minutos, se descontamos os 9 minutos de comerciais. O diretor de TV escolhe, por exemplo, para que câmera o apresentador vai olhar. Eles podem até decidir deixar mais tempo no ar uma matéria que estiver dando mais audiência. Se alguma mudança aparece, o chefe de redação se comunica com os apresentadores, que têm um ponto no ouvido. A maioria dos telejornais tem 2 apresentadores e, ao contrário do que dizem, eles não vestem bermuda por baixo da bancada. Essa é uma reportagem muito interessante que nos apresenta mais detalhes sobre o mundo do telejornalismo. Nós aprendemos que, durante uma reportagem, vão num carro o repórter, que aparece em frente às câmeras, o cinegrafista, que é aquele responsável por manusear a câmera e tomar cuidado com a iluminação, de como o repórter está aparecendo na tela, o auxiliar, que ele vai cuidar das questões de iluminação, e o motorista, que vai guiar a equipe até o local da reportagem. Falamos sobre a reportagem, agora está na hora de conhecer um pouco sobre a entrevista. Lá na página 65 da apostila, você é convidado a realizar uma entrevista com alguém da sua família. Primeira coisa que você tem que fazer para realizar essa entrevista é decidir quem será a pessoa entrevistada. Depois disso, você tem que definir sobre qual assunto você vai falar com ela. Você pode pensar em falar com a pessoa que você está entrevistando sobre a infância, como foi a infância dessa pessoa. Você pode perguntar para ela sobre
quais os brinquedos prediletos dela quando ela era criança. E aí, depois que você definir o assunto, você precisa decidir quais perguntas você vai fazer. Tome cuidado para que você não faça muitas perguntas e perguntas parecidas, porque aí quem está sendo entrevistado pode sentir um pouco de cansaço na hora de responder. Eu preciso que você saiba também que uma boa pergunta tem que trazer respostas diferentes de sim ou não. Por exemplo, ao invés de você perguntar para alguém se a sua infância era legal, onde a pessoa vai dizer sim ou não, você pode perguntar para ela: me conte 2 coisas legais que você se lembra da sua infância. Aí ela vai te falar sobre coisas que aconteceram e não apenas te responder sim ou não. Uma coisa muito importante de você fazer durante uma entrevista é anotar as respostas ou gravar. Gravar é a melhor forma, porque aí você não fica preocupado em escrever aquilo que a pessoa está falando e depois você pode ouvir a gravação para construir o seu texto. Construir o texto é uma parte muito importante, porque as entrevistas, quando elas aparecem em uma revista, em um jornal, elas podem aparecer no formato da entrevista, onde aparece uma pergunta e a resposta do entrevistado, ou a entrevista pode aparecer no formato de texto, onde você que escreve o texto vai explicar o que a pessoa te respondeu. É isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos entrevistar alguém e transformar as respostas desse entrevistado em um texto. Eu sei que deve ser difícil para você fazer isso. É por isso que eu te trouxe um exemplo de como vai ficar um parágrafo desse nosso texto. Veja comigo, eu fiz uma entrevista com o meu pai e o meu pai respondeu a seguinte pergunta: o que você mais sente falta da sua infância? Meu pai respondeu: eu gostava muito de jogar futebol com meus amigos da rua. Nós jogávamos em um campinho de terra, então quando chovia chegávamos em casa cheios de barro. Essa é uma lembrança e é uma coisa que o meu pai sente muita falta da sua infância. Eu posso escrever um texto usando a pergunta e a resposta, mas nessa aula nós vamos escrever o texto transformando a pergunta e a resposta em um parágrafo, em vários parágrafos, no seu caso, porque você vai fazer várias perguntas. Então, eu vou escrever o meu parágrafo, que vai ser transformado em um parágrafo a partir das respostas, dessa forma. Veja como, durante o parágrafo, eu preciso prestar atenção que tudo que meu pai respondeu precisa estar sendo informado aqui. Veja só, durante a entrevista, meu pai contou detalhes sobre sua infância. Ele disse que gostava muito de jogar futebol com seus amigos em um campinho de terra. Sempre que chovia, eles chegavam em casa cheios de barro. Perceba que neste parágrafo eu expliquei de uma outra forma tudo que meu pai respondeu, mas diferente da resposta do meu pai, aqui a resposta está organizada na forma de um parágrafo. Ela não tem traços da fala do meu pai, como, por exemplo, o uso da palavra eu, da palavra nós. Eu não posso usar essas 2 palavras. Eu tenho que traduzir o que o meu entrevistador falou em um texto que não tenham palavras na primeira pessoa, que no caso seria o eu ou o nós. Eu tenho certeza que você pode tentar fazer um texto a partir da entrevista que você realizou. Tente fazer isso e eu posso te ajudar tirando as suas dúvidas lá no nosso grupo. Eu te vejo na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!